Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu queria, lá no capítulo 3, refletir com você nessa noite sobre este tema. Tempos da vida. Tempos da vida. Eu quero ler com você os versos 12, 13 e 14, palavra que o apóstolo Paulo registra em sua carta à comunidade de Filipe, registrada aí no capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional, você vai poder acompanhar o texto que será projetado para que você que porventura nessa noite não possua aí a sua Bíblia, seja em formato digital ou analógico, você também possa acompanhar a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 14. Palavras de Paulo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Existe algo que todos nós temos em comum. Independente da nossa idade, independente da nossa história, independente da fase na qual estamos vivendo, todos nós habitamos 3 lugares ao mesmo tempo. E quais são esses 3 lugares ao mesmo tempo? Estão aí projetados. Passado, presente e o futuro. E talvez o nosso maior desafio neste exato momento da nossa jornada, da nossa travessia, não seja administrarmos os nossos patrimônios. Quanto temos na nossa conta, quais os imóveis conseguimos adquirir nessa jornada, quais os elementos que compõem a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa rotina, os nossos afazeres. E poderia até dizer que talvez o maior desafio da nossa vida nem sequer passe pela nossa capacidade de lidar e gerenciar os nossos relacionamentos, seja no nosso núcleo mais privativo, a nossa casa, a nossa família, aquele núcleo um pouquinho mais estendido que compõe o nosso dia a dia, o nosso ambiente acadêmico, o nosso ambiente profissional. Talvez o nosso maior desafio seja exatamente aprender a relacionar com essas 3 dimensões da vida. E por que tomo a liberdade de afirmar que talvez o nosso maior desafio seja encontrar essa habilidade de lidar com o passado, com o presente e com o futuro? Porque tanto eu quanto você, e eu tenho certeza disso, conhecemos pessoas que decidiram ficar presas no passado. Pessoas que estão aqui no presente, mas ainda acorrentadas a situações, a circunstâncias, a histórias, a sentimentos do passado. Outras estão tão ansiosas, tão ocupadas e tão preocupadas com o futuro, com o amanhã, com a próxima semana, com o próximo mês, com o próximo ano, que se furtam do privilégio, da oportunidade de olhar e viver e usufruir do presente. É aquela pessoa que vai ao supermercado pela manhã, mas com a cabeça lá na hora do almoço. E aí está lá na hora do almoço, preparando as coisas, ou já à beira da mesa, degustando da refeição, mas já com a sua mente presa
na noite ou no que vai fazer na próxima manhã, no próximo dia. Os ansiosos de plantão. E existem aquelas pessoas que nem estão olhando para o passado, nem estão olhando para o futuro, porque desistiram de viver. Ficaram petrificadas. Porque simplesmente perderam em suas almas a esperança. Aquela capacidade de desenvolver um olhar adequado para a vida. E uma das coisas mais extraordinárias que nós encontramos nas Sagradas Escrituras são histórias de gente como a gente. Porque o que a Bíblia é, na verdade, é o compêndio, o registro de homens e mulheres, como você, como eu, que na sua humanidade, na sua fragilidade, na sua pecaminosidade, viveram a vida. Percorreram essa jornada que nós chamamos de vida, de história. Foram, como somos hoje, peregrinos sobre a terra. E quando nós folheamos as páginas da Palavra de Deus, o que nós encontramos são arquétipos nossos. Nós não temos aqui super-heróis, super-homens, super-mulheres. Nós temos pessoas que, a despeito da sua humanidade, da sua fraqueza, da sua pequenez, tiveram a hombridade de viver a vida, a dignidade de percorrer essa jornada chamada vida, com um olhar adequadamente direcionado, ou aprenderam em determinado momento a direcionar adequadamente o seu olhar. E uma dessas pessoas, que é, sem dúvida, um ícone da história do cristianismo, um homem com uma envergadura não apenas por sua formação, mas por conta da sua postura, responsável pelos 13 principais escritos do Novo Testamento. Você imagina que praticamente a metade dos livros do Novo Testamento nascem das mãos desse homem. Um homem intelectual, um homem extremamente competente, mas que deixa muito claro nos seus escritos que conheceu perdas, que conheceu aflições, que foi alcançado pelas perseguições, pelas injustiças. Um homem que carrega no seu currículo, na sua ficha corrida, presídios e mais presídios. Homem que está preso aqui, que daqui a pouco é capturado e levado para um outro presídio. O apóstolo Paulo, que nessas jornadas ainda tem que, além da perseguição, além da injustiça, ter que carregar no seu corpo, carregar na sua alma dores, marcas profundas. E além de lamentar, ao invés dele reclamar, sabe a filosofia da hiena? Ó vida, ó céu, ó azar. Quem lembra disso aqui? Levanta a mão, gente, quem lembra disso? Muito bem, todo mundo revelou sua idade agora para mim aqui. Ele decidiu olhar para a vida com outro prisma. Tanto é que, em poucos versos, ele nos ensina como que Deus deseja que você e eu lidemos com ontem, com hoje e com amanhã. E a sua primeira palavra aqui é sobre o presente. Veja o que ele diz no verso de número 12. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A palavra alcançar e fui alcançado são originadas da mesma expressão grega ou do mesmo verbo grego. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: eu corro
para alcançar porque primeiro eu fui alcançado. Eu corro para alcançar porque primeiro eu fui alcançado. Guarde isso no seu coração. O evangelho sempre começa primeiro do lado de Deus. Quem sempre toma a iniciativa é Deus. Não somos nós. Nós não somos, por natureza, levados à presença de Deus. Nós não sentimos, por natureza adâmica, desejo de fome, de sede de Deus. Então, todas as vezes que nós respondemos a Deus, os desejos do nosso coração são impulsionados para as coisas de Deus, é porque antes Ele tomou a iniciativa. E a história mostra isso. Foi Ele quem tomou a iniciativa, mesmo a partir da nossa arrogância enquanto humanidade, de olhar para o próprio Deus e dizer o seguinte: Deus, nós viveremos sem o Senhor. Ele decidiu iniciar movimentos na nossa direção. E essa verdade, essa compreensão do que Paulo está dizendo aqui, muda por completo a forma como você e eu olhamos para o presente. Porque nós vamos entender que a vida que nós vivemos hoje não é fruto de esforço, não é fruto da nossa força, não é fruto da nossa competência, do nosso patrimônio, das nossas credenciais, os diplomas que nós carregamos, das nossas influências. O nosso presente, a nossa realidade, o sentido da nossa vida começa com um encontro. Com um encontro. Por isso que Paulo pode olhar para si mesmo e com honestidade dizer: não que eu tenha obtido tudo isso. E olha que o camarada tinha um currículo que lhe dava autoridade hoje em dia de bater na mesa e falar assim: você sabe com quem que você está falando? Você tem ideia com quem você está falando? Mas a despeito disso, ele tem maturidade espiritual, porque o nome disso é maturidade espiritual. Saber quem é diante de quem está. Reconhecer que aquilo que temos, aquilo que somos, não é fruto das nossas mãos, é fruto da graça de Deus. Porque você e eu só estamos aqui nesta hora porque tivemos graciosamente sobre nossa história a renovação do fôlego da vida, porque você e eu não somos autoexistentes, não somos autocompetentes. E ele reconhece isso. E o reconhecimento disso, hoje, amanhã, depois de amanhã, durante essa semana e durante a sua jornada, entender que quando você coloca os seus pés para fora da sua cama todas as manhãs, é porque a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida. O nome disso é maturidade espiritual. É humildade. É entender que nós não somos tudo aquilo que a gente acha que a gente é. Não mesmo. Essa semana nós estávamos, eu, Natália e Gustavo, conversando em família e dentro do carro, tratando ali daquela conversa de rotina nas nossas travessias. Chegamos a uma conclusão, e esse tem sido, no nosso tempo como família, reflexões, porque dizem respeito à nossa vida, à nossa história, especialmente as reflexões sobre aquilo que encaramos e enfrentamos na nossa jornada pessoal, ministerial, de que o problema da nossa geração hoje não é apenas o pecado. O problema da nossa geração hoje é a capacidade de reconhecer o pecado. De saber o que é errado, o que não é digno. O que é contrário àquilo que nos identifica como homens e mulheres de Deus. E olha onde nós chegamos, porque nós somos, neste auditório, praticamente a sua maioria, nativos analógicos. Boa parte desse auditório aqui lembra da comunicação por carta. Lembra do telefone agarrado na parede.
do orelhão. Esse é o auditório que está aqui. E por que eu estou fazendo essa referência? Porque nós fomos a fórceps conduzidos para uma era midiática. Quem diria, há 40, 30, 25 anos, que nós teríamos um dispositivo nas nossas mãos que nos permitiria conversar com qualquer pessoa no planeta. É porque ainda não descobriram vida para fora da Terra. No planeta, com um clique, sem pagar nada. E aí apresentaram para nós, nesse conjunto de tecnologia, as redes sociais. E aí os nossos dispositivos móveis, e muita gente ainda não sabe, liga. Isso aqui é um telefone, isso aqui liga. Mas se transformou em tanta coisa, e talvez uma das principais funções desse aparelho nas nossas mãos hoje é a capacidade de capturar imagem, fotografar. E aí fomos conduzidos também à força a nos tornarmos editores fotográficos. E nós aprendemos a editar as fotografias, nós aprendemos a fazer os retoques, nós aprendemos, e aí veio a IA. Aí com a IA a gente faz festa, a gente põe cabelo onde não tem cabelo, tira verruga, faz de tudo. Todo mundo vira cirurgião plástico, vira esteticista, só com a IA. Beleza, vamos brincar, não há nenhum problema com relação a isso. Mas sabe qual que é o problema real? É que nós não nos contentamos em apenas editar as nossas fotografias. Muitos de nós aprendemos a editar a nossa alma. E o que é editar a alma? É tentar transparecer aquilo que nós não somos. É tentar vender a imagem de fortaleza, do super, da super. E Paulo, com toda a competência que a gente acabou de relembrar, decidiu reconhecer que ele não havia sido aperfeiçoado. Ele reconheceu a sua humanidade, não joga luzes sobre isso, não retoca isso, não manipula isso. Ele revela isso. E tantos outros. Você vai ver Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tem o seu coração e a sua alma captados por uma imagem feminina nua. E que dá vazão para isso. E que aquilo vai, como abismo, chamando outro abismo, porque não foi capaz apenas de tomar por uma noite a mulher do outro, de quem conhecia, mas foi capaz de manipular friamente o assassinato do marido daquela mulher no momento em que descobre que naquela noite, naquela única noite, ele havia engravidado Batseba. Isso aqui é um alerta para crente. Pecar dá azar. Guarda isso no seu coração. E o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Então tem que ficar em alerta o tempo todo. E o que ele faz? Planeja o assassinato desse camarada, joga ele no olho do furacão, liga para o comandante e fala, ó, onde o negócio estiver pegando fogo, joga ele lá. Ele pega a mulher, toma o filho, e aí descobre que no processo do nascimento, o filho tem um problema e morre. Aí você imagina, a maior autoridade do tempo poderia fazer um decreto. Quem anotar qualquer coisa, tirar foto, postar no Facebook, compartilhar aí um WhatsApp, está debaixo do fio da minha espada. Mas ele mesmo teve a hombridade de redigir um dos mais lindos salmos, que é o Salmo 51, e lá deixar narrado a sua humanidade, a sua pecaminosidade, a sua fraqueza, a sua humanidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele e tantos outros nos mostram que
A jornada empreendida pelo soberbo faz com que ele, de forma às vezes precipitada, propague a seguinte declaração: eu cheguei, eu alcancei, eu sou, eu me acho. Enquanto aquele que foi alcançado pela graça de Deus tem a humildade de dizer: eu ainda estou sendo transformado, eu ainda estou sendo cuidado, eu ainda estou sendo tratado. Por quê? Porque eu fui alcançado antes mesmo de começar a caminhar. Deus foi gracioso comigo. Deus foi bondoso comigo. Então lembre-se disso, viver bem não é fingir que está tudo resolvido. Para com isso. Seja íntegro, inteiro, com a sua vida, com o seu coração, com as verdades que permeiam a sua realidade. Tenha a humildade de olhar para si mesmo, sabendo que você é um peregrino, uma peregrina sobre a face da terra. Carentes. Todos nós somos carentes do cuidado de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus. Por quê? Porque nós só chegamos até aqui, estamos aqui, porque Deus nos trouxe. Nenhum de nós tem a garantia de que acordaremos amanhã. Segunda-feira, eu e minha casa fomos alvejados com uma notícia que tomou o nosso coração, de um amigo muito, muito, muito querido. Alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecê-lo, o pastor Juan Noss, pastor da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. As mulheres que aqui estão tiveram a oportunidade de conhecer sua esposa, Keila. Eu e Juan, junto com outras pessoas, tínhamos um compromisso em Brasília na segunda-feira. Ele sai de casa às 4 horas da manhã para pegar o voo e pousar no aeroporto de Brasília e ir para o compromisso. Assim que ele pousa, às 8h30 da manhã, o telefone dele começa a tocar insistentemente. São os seus filhos, Noah e Natan. Quando ele aciona a câmera, o caos instalado. Às 5 horas da manhã, aproximadamente, depois ele pega essas informações na câmera da casa, a casa dele, então a sua sogra estava lá. 5 horas da manhã ela acorda, vai para a sala, e ali começa a adorar a Deus, levanta suas mãos, começa a cantar louvores a Deus, começa a orar a Deus. Às 6 horas da manhã, ela vai ao quarto da filha, se ajoelha à beira da cama da sua filha e começa a interceder, começa a orar. Lá pelas tantas, Keila acorda, vê sua mãe ajoelhada, pergunta: mãe, o que está acontecendo? A mãe se dirige à sua filha e diz: filha, Deus está me chamando. Deus disse que hoje eu terei um encontro com Ele. Você imagina você dormindo, acorda, ouvindo a sua mãe falar isso. Keila se coloca em pé, preocupada com a mãe. Mãe, para com isso, não diga isso. Não, minha filha, eu estou dizendo para você, estou afirmando para você que eu estou partindo hoje. E aí ela entende que aquele é um cenário que certamente está indicando que tem algum problema. E ela então levanta, liga para o SAMU, fala: olha, eu preciso que vocês mandem uma unidade urgente para cá. Minha mãe está percebendo que está acontecendo alguma coisa, ela vai morrer. E nisso ela se prepara. Pega a mãe, leva a mãe para a sala, senta a mãe no sofá e começa a orar com a mãe. E a mãe tentando acalmar a filha: filha, fica calma, Deus está me chamando. Quando de repente ela dá a sua última palavra com a sua filha: filha, mamãe está indo, Deus chegou. Ela fecha os seus olhos, cai no sofá. A Keila, obviamente, começa a agitar o seu coração, começa a falar: mãe, mãe, acorda, liga para o SAMU, desesperada, falando: olha, minha mãe caiu aqui, o que eu faço? O SAMU orientando do outro lado da linha: tome esses procedimentos, coloque sua mãe no chão. Os meninos acordam com aquela barulheira toda, vão à sala, vem a mãe com a avó, começam a cantar, os 2 filhos começam a cantar, começam a orar e começam a ligar para todo mundo. A vizinha vem,
tentam fazer todo o procedimento. O SAMU chega e atesta o óbito da mãe naquela manhã, nos braços da sua filha. Uma mãe que tinha ido como avó para o aniversário dos netos. E não tinha ideia de que na segunda-feira partiria para a glória. E essa é uma de tantas histórias de pessoas que estavam aqui entre nós. E que por razões diversas não estão mais. Para mostrar a nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa incompetência. A nossa vida, diz a Sagrada Escritura, é como uma brisa. Passou, acabou. Por isso que precisamos aprender a viver o presente enquanto ainda o temos. A segunda palavra que Paulo nos entrega é passado. No verso de número 13 ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Preste atenção nisso. Paulo não está falando sobre você apagar as lembranças da sua memória. O que ele está dizendo aqui é, não deixe o passado sentar na cadeira de comando da sua vida. Não deixe o passado te governar. Porque existe uma diferença gigante entre lembrança e aprisionamento. E nós precisamos entender isso. Porque Deus nunca prometeu apagar a nossa memória. O que Deus prometeu é libertar o nosso coração. É trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve dele. Mas hoje você e eu conhecemos pessoas que estão arrastando fardos onerosos sobre a sua alma. Fardos nomeados como rejeições. E pessoas que estão fazendo isso há anos. Pessoas que se tornaram definidas pelos pecados do passado. Tiveram a sua identidade comprometida. Pessoas que ainda são governadas por palavras que ouviram na sua infância. Por um pai que projetou no coração de uma filha, por uma mãe que projetou no coração de um filho, expressões que feriram. E que estão abertas até hoje, jorrando sangue, angústia, dor. Sem falar naqueles que representam o outro lado dessa moeda, que estão andando pela vida, agarrados e aprisionados às vitórias antigas. E há aqui um detalhe que a gente precisa se atentar. Porque Paulo não fala apenas das dores. Paulo está falando das coisas que ficaram para trás. As coisas que ficaram para trás envolvem as coisas ruins, mas também as coisas boas. Por quê? Porque o inimigo não usa apenas aquilo que nos feriu. O inimigo é astuto, sagaz. Por vezes ele usa exatamente aquilo que deu certo para tomar o nosso coração, para reconduzir os nossos passos. Sabe por quê? Porque a culpa paralisa. Mas de igual modo o orgulho também paralisa. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que o Evangelho exige. Se aquilo que ficou para trás foi um pecado que você cometeu, o Evangelho tem uma palavra para isso. E a palavra que o Evangelho traz para o pecado que você cometeu é perdão. Perdão. Guarde isso no seu coração. Cristo morreu na cruz para cancelar a dívida de pecado que nós cometemos. Você não precisa carregar uma cruz que já foi carregada por Cristo Jesus. O que você precisa fazer é reconhecer a sua falha, demonstrar arrependimento
se colocar diante de Deus e ser alcançado pelo perdão de Deus em Cristo Jesus. Para que você entenda que você não é o seu pior erro. Você é um filho, uma filha amado e amada por Deus, e você é alguém perdoado pela graça desse Deus. O passado não tem a última palavra sobre a sua vida, sobre a sua história. Então, se houve algo que você cometeu no passado, se arrependa, coloque isso diante de Deus e acolha no seu coração o perdão que vem do céu. Agora, se o que ficou para trás foi algo que alguém lhe causou, algo que uma pessoa, talvez pela influência, pelo poder, gerou em você rejeição, abandono, violência física, violência emocional, violência psicológica. A palavra que o Evangelho tem para isso é outra. É consolo. Consolo. Porque isso você não precisa ser perdoado. Porque não foi oriundo das suas próprias decisões. Isso foi uma decisão arbitrária de alguém que certamente sobrepunha você em alguma esfera da sua vida e usou isso para te machucar, para te ferir, para te macular. E o que você precisa diante disso é ser alcançado pelo consolo e pelo conforto de Deus. Isso aí é algo que Deus quer acolher, isso aí é algo que Deus quer curar. Então guarde isso no seu coração. Você não é o abandono que você sofreu. Você é alguém que Deus viu, que Deus ama, por quem Deus morreu, e alguém que continua sendo alcançado pelo olhar cuidadoso de Deus, pela boa mão de Deus. Então carregue isso com você, para sempre. Perdão é para aquilo que você fez, consolo é para aquilo que você sofreu. Separe as duas coisas, porque carregar as duas coisas no mesmo pote, no coração e na alma, é gerar uma sobrecarga insuportável na sua vida. Agora, do outro lado, quem se dispõe corajosamente a entregar ambos, tanto o erro quanto a dor, aos pés da cruz, descobre a habilidade sobrenatural e divina de andar leve pela vida. Leve pela vida. E a última palavra que Paulo nos traz nessa noite é futuro. Passado, presente, futuro. Avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. Paulo está usando aqui uma imagem muito conhecida naquele contexto, que é a imagem de uma corrida. E você sabe muito bem que um corredor não vence correndo olhando para trás. O corredor só tem a possibilidade de vencer quando ele tem a consciência e a capacidade sóbrio mental de entender que a linha de chegada está adiante, está à frente, e eu preciso caminhar para lá. Agora, tem um detalhe aqui que eu preciso destacar, e é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não adianta você querer correr rápido demais na vida se você está correndo para o lugar errado, para a direção errada, para a rota errada. É o que Paulo está dizendo aqui. Para mostrar para nós que a direção é mais importante do que a velocidade. Então não adianta. E eu sei que nós somos a geração fast. Touchscreen, tocou, aconteceu. Mas na vida não. E quando nós olhamos para a história, nós vemos de forma muito clara isso na vida de homens. Abraão. Não é a velocidade, é a direção. Israel. Não tem a ver com velocidade. São 40 anos. É a direção. Isso acontece com os discípulos, isso acontece com a história da igreja. Para mostrar para nós que a fé em Cristo Jesus não é uma religião de estagnação. Vamos tirar isso de diante dos nossos olhos. Nós estamos falando
de experiência. Por isso que a minha palavra nisso foi: o presente para nós é um encontro, não é um esforço, é um encontro. Por quê? Porque talvez hoje você que está aqui, presente neste auditório, ou você que está ouvindo essa reflexão em outro dia, em outro local, talvez você tenha diante de você, na sua jornada, um mar quase que intransponível. Pare, respire, sabe, sossega o coração e tenta entender o que Deus está falando com você, porque se Deus está falando com você diante deste mar que parece ser intransponível, avance, continue andando, porque o Senhor é contigo. Porque vamos sim, em algum momento da nossa jornada, dar de cara com situações e circunstâncias aparentemente intransponíveis. E o nosso foco não pode estar nos problemas, não pode estar no mar, na tempestade, no muro, na dificuldade, na doença. O nosso foco tem que estar em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se Ele está dizendo para você, avance, avance. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível. E nós vamos avançar não é porque a gente tem um controle do que está adiante. Nós vamos avançar porque a gente sabe que, primeiro, nós não estamos indo sozinhos. Não, o Senhor é conosco. O Senhor é contigo por onde quer que você ande. Sabe essa situação que você está enfrentando aí? Você não precisa enfrentá-la sozinho, sozinha. Então avance consciente de quem sempre esteve conduzindo os seus passos. É o Papai do céu. E talvez a gente precise voltar à condição infante, dependente, humilde, para nos direcionarmos a Deus sim, como Papai do céu. Como aquele que estende o braço, como aquele que acolhe, como aquele que sustenta, como aquele que guarda. E é exatamente isso que Paulo faz aqui, levantando para nós e diante de nós essa reflexão, para onde que nós estamos caminhando. Para que direção? Porque continuar caminhando só faz sentido se a gente sabe para onde que a gente está indo. A Natália tem uma expressão que é a síndrome da cadeira de balanço. Tem gente que está sentado na cadeira de balanço e está fazendo movimentos, e mais movimentos, e mais movimentos, e mais movimentos. Só que não sai do lugar. Inútil. Tem gente que está aí, exausto, exausta, estafado, estafada. Já ultrapassou a linha, já ultrapassou o limite, já recebeu o diagnóstico de burnout. Por quê? Porque talvez esteja empreendendo esforços desnecessários. E eu, vez por outra, preciso levantar a mão e reconhecer e lembrar para mim mesmo, para minha alma, agitada, acelerada, a importância de entender que continuar caminhando só faz sentido se a gente sabe exatamente para onde a gente está indo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é o nosso objetivo? E eu já afirmo para você sair daqui e não ter o trabalho de buscar resposta, porque o nosso alvo e o nosso objetivo não tem a ver com o sucesso que o mundo está apresentando aí, não. O nosso alvo não é estabilidade financeira. O nosso alvo não é reconhecimento. O nosso alvo não é like. O nosso alvo não é view. Sabe qual deve ser genuinamente nosso alvo? Paulo vai explicar versículos antes. E a resposta de Paulo é: desejar ardentemente conhecer a Cristo e o poder da ressurreição de Cristo Jesus. É isso que tem que ocupar a nossa mente e o nosso coração. Conhecer a Jesus e experimentar do poder do Espírito Santo de Deus, que depois de 3 dias de morto, foi lá no mundo dos mortos e tirou Jesus Cristo de lá e o ressuscitou. Isso é o nosso prêmio. É para isso que Jesus morreu.
Isso está à nossa disposição, à sua disposição. O prêmio é estar definitivamente com Cristo, é conhecê-lo. A despeito das nossas limitações, da nossa pequenez, e participarmos plenamente do poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Você é um poderoso, uma poderosa e poderosa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita você foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo do mundo dos mortos. Se agarre nisso. Se aproprie disso. Porque talvez hoje, alguns aqui, ou ouvindo essa reflexão, talvez esteja pensando o seguinte: a minha história acabou. A minha história parou. Eu só estou no modo de sobrevivência. Stand-by. Talvez alguns de nós tenha carregado ainda no seu coração aquela sensação de que ficou para trás. O tempo bom está lá, no passado. O que de fato funcionava, o que fazia sentido para mim, não está mais aqui. Enquanto Cristo Jesus for o alvo, enquanto Cristo Jesus for o nosso alvo, ninguém pode dizer que a sua história acabou. Enquanto Jesus for o nosso objetivo de vida, não haverá homem, não haverá mulher, não haverá governo, não haverá situação que vai sobrepor a você nenhuma palavra que colida com a última palavra, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Deus que começou a boa obra em você vai continuar escrevendo a sua história, a sua linda história, novos capítulos, recheados de bênçãos e mais bênçãos. E bênçãos aqui, por favor, não restrinja e deixe o seu coração ser tomado pela concepção de que bênção tem a ver com prosperidade financeira, não, isso é diabólico. Essa teologia da prosperidade, isso é diabólico. Por quê? Porque a gente vai descobrir que o que de fato tem valor na vida, dinheiro não compra. Não compra. Eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas financeiramente abastadas. E eu posso afirmar para vocês hoje o que eu já disse aqui, repito, eu conheço pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Nada mais. Dinheiro. E a gente precisa entender que, no fim das contas, o que Paulo, que o Evangelho, que a palavra de Deus tem dito e redito e repetido para nós, é simples. O presente pertence a essa graça que nos alcançou. O que a gente está vivendo hoje como presente é um presente dos céus. A sua vida é um presente dos céus. O seu dia é um presente dos céus. O seu presente é um presente. Você ganhou. E você não fez nada por isso. Coloca isso na sua cabeça. Você não fez absolutamente nada por isso. É presente. Isso tem que nos permitir olhar para nós mesmos, para a nossa imagem, com muita honestidade e reconhecer. Nós não somos nada. Nada. E o passado pertence à graça que perdoa. O passado pertence à graça que cura. Então, em nome de Jesus, se tem alguma coisa no seu coração que precisa ser alcançado pelo perdão e pela cura de Deus, coloque isso hoje diante da presença do Senhor, para que Ele restaure, para que Ele renove, para que Ele reescreva, e você viva hoje o primeiro dia do resto da sua vida. E o futuro pertence à esperança que não falha. Porque se as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, tem uma música lá da época do Gabriel que diz isso. É o Deus que não falhará. Não falhará. Não falhará. Se você hoje carrega culpa, medo, frustração, ou alguma dor antiga, o meu convite para você nessa noite é que antes de você atravessar aquela porta, você coloque isso diante da graça de Deus. Talvez sua bagagem esteja sobrecarregada. Talvez você não consiga desfazer dessa bagagem ou de todo o conteúdo dela.
Mas talvez hoje seja a oportunidade de você colocar uma coisa para fora. Comece a fazer isso. E tenha o seu olhar fixo em Cristo Jesus, porque quem tem o seu olhar fixo em Cristo Jesus, descobre que o futuro nunca esteve nas mãos das circunstâncias. O nosso futuro não está definido pelo governo brasileiro, o nosso futuro não está definido pelos nossos patrões, não. Quem define o nosso futuro é aquele que venceu a morte e disse: eu estarei com vocês todos os dias. É Ele, é por Ele, para Ele, todas as coisas, hoje e eternamente. Isso envolve você, sua história, sua casa, tudo o que acontece na sua vida. E olha aí, com honestidade, olha para a sua história agora. Eu quero que você faça esse exercício. Seja honesto, seja justo, sincero e sincera. Olhe para a sua história e responda aí. Eu não quero ouvir sua voz, eu quero que você responda para si mesmo. Deus em algum momento desistiu de você? Deus em algum momento desistiu de você? Nós sabemos a resposta. Então a minha segunda pergunta para você é: por que você vai desistir da caminhada? Por quê? Por que você vai desistir de viver? Por que você vai desistir de tentar mais uma vez? É por isso que a gente segue. Não porque a gente é forte, não porque não corremos o risco de cair. A gente segue, sabe por quê? Porque fomos alcançados. E o Deus que nos alcançou não nos abandona. É por isso que a gente segue. É como exatamente Paulo afirma no início dessa carta, lá no verso 6 do capítulo 1. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que nós podemos caminhar. Porque o passado já foi redimido pela graça, o presente está sendo sustentado pela graça e o futuro está garantido pela graça de Deus. Por isso a gente segue até aquele dia que eu e você teremos a honra, a alegria, o privilégio de vermos face a face aquele que primeiro nos alcançou e que prometeu nunca nos deixar pelo caminho.